noite, mais um programa Méritos na TV, chegando até você através da Paraíba TV. E nós queremos convidar você para compartilhar, para participar, para sentir neste momento em que chamamos Conselho Bíblico e que este Conselho Bíblico venha trazer o alento, o consolo, a restauração, a cura e a alegria de volta na sua casa, na sua família, na sua empresa, em qualquer lugar. Nós queremos convidá-lo e convidá-la, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, adolescentes, a compartilhar deste momento tão importante que é o momento da reflexão, o momento da palavra, porque nós precisamos da palavra. E eu quero exatamente trazer para você profeta Jeremias, capítulo 31 e o versículo de número 14, que diz assim: assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Em todos os momentos da vida, nós podemos entender que há necessidade, nestes momentos da vida, também o momento de chorar. Por que não? Há o tempo que é o momento da alegria, há o tempo e os momentos das incertezas da vida, das dúvidas que aparecem também, né, no dia a dia de cada um de nós. Mas é preciso entender uma coisa: Deus tem o consolo para aqueles que choram. O próprio Jesus, ele disse para o seu discípulo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Certamente o consolo do Senhor, ele está bem pertinho de você. Quem sabe pode você estar chorando agora, por algum motivo. Mas uma coisa é certa: Deus tem o poder de cessar, de enxugar as lágrimas dos seus olhos. Minha amiga, meu amigo. O profeta Jeremias não era diferente de nós, era um homem, era um profeta, mas era um homem de carne e osso, como nós também somos. E ele tinha os seus sentimentos, ele tinha exatamente momentos de dúvidas, né? De indagações, e ele chorava bastante. Ele era conhecido e chamado profeta chorão, porque qualquer coisa Jeremias estava chorando. Era muito sensível ao choro. Mas interessante que em um dos momentos em que ele estava chorando, em que ele estava lamentando, né? Você conhece os seus livros, né? De lamentações. E Deus, na sua palavra, Deus na sua onisciência, Deus na sua onipresença, Deus na sua onipotência, ele trouxe o consolo para Jeremias. E Deus falara para Jeremias assim: Jeremias, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Jeremias, o trabalho que você está fazendo, os projetos que você está desenvolvendo, as lutas que você está enfrentando, Jeremias, as perseguições que também você tem encarado, as afrontas que você tem encontrado, quem sabe até as calúnias que levantaram contra você. Jeremias, a obra que você está fazendo, o trabalho que você está desenvolvendo não é em vão. Há recompensa para o teu trabalho, disse Deus para Jeremias. Pare de chorar. Reprime a voz de choro, quer dizer, pare de chorar. É momento de parar de chorar e começar a crer que eu vou agir, que eu vou fazer acontecer o melhor,
que eu vou derramar a força, que eu vou derramar o ânimo, que eu vou derramar o poder sobre a sua vida, Jeremias. E você precisa crer em mim. Deus falando claramente e Deus aquecendo o coração de Jeremias. Para de chorar, Jeremias. Reprime a voz de choro. Há momentos que é preciso chorarmos, mas há momentos que é preciso parar de chorar. É preciso entender a hora e o tempo. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus, aqui na terra. Deus tem um propósito, Deus tem um tempo marcado para todas as pessoas dessa terra. E você, meu amigo, você, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não está fora desse contexto. Você está inserido, você está incluído, incluída nesse contexto, neste chamamento que Deus está trazendo para você. Trouxe não só para o profeta Jeremias, mas quem sabe está trazendo para você que está chorando agora, você que está passando uma luta, você que está passando tribulações, você que está passando apertos, você que está, quem sabe, sofrendo um desemprego, sofrendo a falta de alguma coisa, de complementos na vida diária da sua casa, mas e Deus está dizendo também, como disse a Jeremias, está falando para você agora, pare de chorar, reprima a voz de choro, porque eu vou agir, eu vou determinar esta bênção, esta vitória que você quer, que você deseja e que você almeja e que você tanto espera de mim. Deus fala com você e repreende o momento da tristeza e devolve a você o momento da alegria. Então, passou o tempo de chorar e agora chegou o tempo de você sorrir. E você vai sorrir, você vai se alegrar. E você vai agradecer. E você vai render graças a Deus. E você vai dizer, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor socorreu a minha vida. O Senhor resolveu a minha causa. O Senhor me deu a solução. O Senhor mostrou o caminho. E eu estou com a bênção nas mãos. Meu amigo, minha amiga, creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é poderoso. Creia que Ele é o restaurador de todas as questões. Ele é o consolador de nossas vidas. E Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer, e Ele quer dizer a você, mais uma vez, confia mais, eu sou o Senhor, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Que Deus te abençoe. E assim como Jeremias, assim como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, foram consoladas, e tantos outros personagens que a Bíblia traz e fala, Deus também tem o poder de restaurar a sua vida, de consolar o seu coração e enxugar as lágrimas dos seus olhos. Há 3 maneiras de chorar. Você pode chorar com os olhos naturalmente, falando, né? Com as lágrimas que caem dos olhos. Você pode, em segundo lugar, chorar ou estar chorando com o coração, com o sentimento lá do coração. Mas você pode estar chorando com a alma. Este é o choro calado, é o choro escondido, que ninguém vê, ninguém sabe, só você sabe que está chorando e Deus vendo esse choro, porque é um choro interno. É lá no introspecto da sua alma você está chorando. Mas Deus, Ele consola e Ele enxuga as lágrimas, seja dos olhos, o choro dos olhos, o choro do coração, ou seja, o choro da alma. Ele tem e é a solução para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Creia tão somente e receba a bênção de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Esta é a palavra. Eu quero que você coloque agora a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, mais uma vez. Agora, onde você estiver aí conectada, coloque a mão no seu coração mesmo. Vou fazer a oração, tá certo? Meu Deus, meu Pai, eu quero que o Senhor abençoe esta mulher, este homem, esta criança, este adolescente, este jovem, este ancião, que é o idoso, a idosa. Abençoe toda a família, aonde estiver agora conectada conosco. Que esta pessoa possa agora receber da parte do Senhor
o consolo para o seu coração, o consolo para a sua alma. Que se eu possa agora determinar para esta vida, para esta pessoa, a bênção, a vitória, a alegria, o ânimo, o gozo da vida e a satisfação de saber que o Senhor está com ele e com ela, lado a lado, e não vai desistir deles. E o Senhor vai continuar abençoando as suas vidas. Portanto, eu abençoo esta família, esta cidade, este estado, estas nações, todo o universo seja agora abençoado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos a Paraíba, o Brasil e todo o universo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Quero trazer o quadro com a médica doutora Sara Vinagre. Programa Méritos na TV, pela sua Paraíba TV, diretamente aqui da Unidade Básica de Saúde, João Alberto Borges, e onde vamos conversar com a médica do programa Mais Médicos, que é a doutora Sara Vinagre Tietra. Hoje em dia, a gente pensa no programa de saúde não como um tratamento para doenças, e sim como maneiras de se prevenir o adoecimento e não só o curativo, não só curar doenças. Então, hoje, a gente não procura somente olhar para o doente como algo que deve ser medicado. A gente precisa imaginar como é que aquele doente ele está inserido, como é a família dele, como é a estrutura social no trabalho, como é o ambiente de sua vizinhança, como são os seus hábitos com relação a bebidas, se usa drogas, se faz uso do tabagismo, se ele tem uma alimentação saudável, se a alimentação dele é baseada rica em gordura, em sal, em açúcar. Então, se faz ou não atividades físicas. Então, o objetivo hoje da saúde, principalmente a saúde pública, ela está voltada para que mantenha os habitantes saudáveis. E caso aconteça ocasionalmente um estado de doença, fazer o seu tratamento da maneira mais abrangente, não focando exclusivamente na doença, e sim em todo o contexto que está inserido aquele paciente. Programa Méritos na TV, conversando com a doutora Sara neste momento, e quais os riscos que pode o paciente ter, né, se ele não procura o médico, né, para saber qual o diagnóstico que está atingindo, né, o seu físico, o seu corpo. Hoje em dia, nós estamos está muito mais prevalecente a obesidade, a hipertensão, o diabetes, tanto em pessoas mais idosas quanto em adultos jovens e até sendo diagnosticados em crianças. Então, se a gente não cuidar dessas doenças, nós vamos ter um grupo de adultos e idosos cada vez mais incapacitados. Incapacitados para o trabalho, incapacitados para a vida cotidiana, que é o seu autocuidado, o cuidado de sua casa, o cuidado de sua família. Então, a gente tem focado cada vez mais que a saúde tem que ser vista de uma maneira mais ampla possível, como orientação para uma atividade física adequada e regular. A gente também preconiza que se tenha uma alimentação cada vez mais com alimentos menos industrializados, com a menor quantidade de sal, com a menor quantidade de açúcares, com a menor quantidade de gordura. Nós preconizamos também que esses adultos, essas crianças, esses idosos, num estado inicial de qualquer doença, procure o médico, procure o atendimento da enfermagem, procure os atendimentos das unidades básicas de saúde, que tem uma equipe multiprofissional. A gente não pode apenas focar em doenças do corpo, a gente sabe também que a gente está numa geração em que a gente tem muitas doenças de origem emocional, pelo estresse físico, pelo estresse psíquico. Então, a gente não pode observar apenas a doença, a gente tem que olhar o doente no seu contexto, avaliando cada caso individualmente, e a melhor equipe para isso, a melhor unidade que consegue fazer isso são as atenções básicas, as unidades básicas de saúde. Com relação aos pacientes que talvez estejam em casa, né, o idoso que não pode sair, talvez o paralítico, uma pessoa que tem uma deficiência, não pode se deslocar até um posto de saúde, ao hospital, né, ao médico, qual é a procedência que pode ser feita, né, em relação a essas pessoas que estão em casa sem poder se deslocar?
Programa Saúde da Família, no qual as unidades básicas de saúde estão inseridas, ele prevê que existam pacientes que não tenham acessibilidade ao posto de saúde, não conseguem se deslocar, são cadeirantes, são acamados. Então, a esses pacientes é garantido o direito ao atendimento à saúde a partir do visitas domiciliares. As visitas domiciliares podem acontecer com atendimento médico, com atendimento do fisioterapeuta, com atendimento da nutricionista, atendimento do técnico de enfermagem, da enfermagem. Tem um atendimento também da psicóloga, assistente social, fonoaudiólogo, odontólogo. Então, temos uma equipe muito ampla para garantir essa saúde integral desse paciente. Então, qualquer paciente que esteja indisponibilizado de chegar à unidade de saúde, a unidade de saúde vai até ele em casa, com o apoio do agente comunitário de saúde. Muito importante essa entrevista, né, com a doutora Sara, e exatamente podemos entender que aquele que não quer cuidar do corpo, né, poderá ficar realmente com mais doenças, mas está aí a disponibilidade da saúde a cuidar do corpo dessa pessoa que está precisando da saúde, né? E, doutora, seus complementos em relação a todo esse atendimento e toda essa estrutura, né, que o setor de saúde traz hoje no Brasil e no mundo inteiro para as pessoas que estão precisando. A saúde pública realmente é algo ainda muito complexo, porque envolve os atendimentos iniciais primários, que são as unidades básicas de saúde, os hospitais, os atendimentos especializados, que são os atendimentos secundários. Mas a porta de entrada para o paciente são as unidades básicas, não são os hospitais. Os hospitais só são mais para os casos de urgência. O que não pode ser resolvido numa atenção básica, que é as unidades básicas, os antigos postinhos de saúde. O cuidado com a saúde tem que ser visto de uma maneira que o meu corpo é meu, eu tenho que me interessar pelo meu corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu não posso transferir para um médico, para um enfermeiro, para um pai, para um filho, a responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa saúde. Porque nós pretendemos envelhecer, a população está envelhecendo, e a maneira como você envelhece é a maneira como você chegou até lá. Se você não chegou até lá se cuidando, evitando os excessos, não é se privar, é evitar o excessivo. A partir do momento que você consegue ter uma vida regrada, você vai envelhecer bem. A partir do momento que você tem um processo de envelhecimento marcado por exageros, por excessos, provavelmente contribui para que você seja um hipertenso, que você seja um diabético, que você possa ter um risco maior para acidente vascular cerebral, AVCs, que você tenha um risco maior de um infarto, que você tenha um risco maior para uma amputação, uma limitação motora, porque também não faziam atividade física. As mulheres também, o cuidado com a osteoporose, que também deve ter uma caminhada no período do sol. Então, tudo isso que a gente faz enquanto que é mais jovem vai repercutir na nossa velhice. Então, para nós sermos idosos saudáveis, teremos que ser necessariamente jovens saudáveis. Qual os riscos que podem ocorrer em relação ao infarto? É outra área, mas a senhora, como clínico geral, né, pode falar um pouquinho. Qual os riscos para que possa trazer um infarto diante do ser humano? A medida da circunferência abdominal, aquela gordurinha que fica na barriga, ela é um dos fatores também de risco aumentado para um infarto. O fumante também tem um risco aumentado para infarto. Se você tem parentes em primeiro grau, filhos ou pais que infartaram, jovens, né? Também tem um risco aumentado para um infarto. Se você é hipertenso, ou seja, tem pressão arterial aumentada, e não cuida, ou seja, não tem um controle dessa pressão, você tem um risco aumentado para um infarto. Esses riscos para um infarto também são os mesmos riscos para um possível acidente vascular cerebral, os AVCs. Se você também tem um diabetes que também não é cuidado, você também tem um risco aumentado para infarto. Então, a gente está vivendo numa população que releva o cuidado da hipertensão e do diabetes, que são doenças crônicas. Então, toda doença que você precisa de um cuidado cotidiano, no dia a dia, com medicação, com controle alimentar, com atividade física, geralmente são essas doenças que vão nos levar a longo prazo a um estado de doença mais debilitante. Estamos chegando ao final dessa entrevista muito importante com a doutora Sara.
Vinagre Tietra, exatamente falando sobre saúde do corpo, né? A importância de cuidar do corpo. Então, meu amigo, cuidar do corpo é muito importante. Falar com o médico, procurar o médico é muito importante. Então, vamos ter cuidado mais com o corpo e com a nossa saúde, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência aí que está conectado conosco nesse momento e trazendo a conclusão, os agradecimentos da doutora Sara, que nos atendeu com muita atenção esse momento tão importante em falarmos para você sobre saúde. Saúde. Doutora Sara. Muito obrigada. Espero que tenhamos esclarecido algumas metas sobre cuidado com a saúde e espero reconhecê-los cada vez mais velhos e saudáveis. Muito obrigado. Programa Mérito na TV, na sua Paraíba TV. E você já sabe, o site paraíba.tv.br. Todas as quintas, às 10h30 da noite, você está com a gente. O Brasil e o mundo está ligado com a gente. Muito obrigado. Você é mérito. Você ouviu o quadro com a doutora Sara Vinagre sobre saúde do corpo. Vamos trazer agora o nosso espaço comercial. Venha você também conhecer o Litoral Autopeças. Aqui você encontra tudo que você precisa para a manutenção do seu veículo. Trabalhamos com peças nacionais e importados e um completo serviço com profissionais qualificados. Litoral Autopeças fica localizado na BR-230, km 3, Camboinha, Cabedelo. Fone 32 28 26 90. Agora, momentos de louvor com a cantora Keliane Renata. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira e escolheu os cravos. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira e escolheu os cravos. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus.
era mão de Deus. Escravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era mão de Deus. Escravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Você ouviu aí a jovem cantora Keliane Renata. Programa Méritos na TV, pela sua Paraíba TV, entra no ar todas as quintas, às 22h30. Perdeu o programa? Vá no YouTube e digite Méritos na TV. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Paraíba TV, pela web é bem melhor. Você merece. Você é mérito.